Rafa, Fustanho da Mina comprava livros, eu assisti, né, a cabine online num filme que tá nos cinemas também, que chama O Charlatão. Ele é o filme que concorreu ao Oscar da República Tcheca. E ele é um filme baseado numa história real. Eu vou comentar com vocês sem spoiler, apesar dessa história ser tão baseada numa história real, pode ser que tem algumas as pessoas que se importem, né? Tipo, essa aí, então, tá na sinopse, tá também no trailer que vocês podem ver aí pela 2 filmes aí no canal. Bom, ele é um filme que eu vou dividi-lo em 3 atos. E eu gostei muito dos 2 primeiros atos, mas o terceiro, na minha opinião, deixou a desejar. E por quê? Porque ele vai contar a história de um cara que é o Jan, não sei se você vai falar o nome dele direito, que é Jan Mikolajek, que é o papel do Ivan Trojan. Ele trabalha maravilhosamente bem. Vai ter 2 atores, na verdade, que vai mostrar ele bem novinho e depois ele mais velho. Ele é um curandeiro, né? Ele é um cara que nunca fez faculdade, mas que ele cura as pessoas. Então, na antiga Tchecoslováquia, né? Na verdade, nem era dividido o país ainda. E esse curandeiro tcheco, ele é conhecido, bem sucedido, que diagnosticou e curou um monte de gente à base de plantas, incluindo o presidente do país. Naquela época era um regime comunista, né? E como todo extremo, né, eles eram terríveis, assim, né? Eles não aceitavam homossexualidade, eles prendiam as pessoas, enfim, era uma coisa terrível, assim, eles matavam mesmo, não aceitavam nada. Então, ele era muito bem sucedido ali no local porque ele tratava os filhos dos ministros, ele tratou o próprio presidente, então eles faziam vista grossa ali para o trabalho dele, que não era um trabalho que era aceito, na verdade, pela sociedade. E o trabalho dele consistia em ver através da urina, a pessoa só fazia a urina ali num recipiente, né, transparente, e ele conseguia ver se a pessoa tinha uma pedra na vesícula, se a pessoa tinha um câncer, né, ele só via através daquilo. 100% de chance da pessoa ser curada? Não, mas tinha uma chance muito grande, e ele acertava muito até se era homem, se era mulher, qual era a idade. Ele mostra no filme também flashback com quem que ele aprendeu, e ele tinha um dom ali, né? Então, na verdade, era uma atividade ali que ele fazia, mas que ele descobriu através da irmã dele anos atrás. Algumas coisas deixam de ser explicadas no filme, e isso me incomodou, inclusive uma atitude que eu não vou contar aqui pra vocês qual é, que ele faz com um determinado animal, que aquilo me incomodou muito e que não é explicado no filme por que ele tem aquela atitude. Outra coisa que também é inserida no filme é a homossexualidade dele, né? Ele chega a casar-se, não é mostrado isso no filme, mas ele tem ali um assistente, que é o Polka, né? Que é o companheiro dele, assistente dele. Ele, a princípio, começa a trabalhar. E também é importante falar que quando ele começa a trabalhar, lá atrás com a senhora que trabalhava com ele, era um local mais campestre, era um lugar assim mais humilde. Ele não, ele compra uma casa que é mais chique, ele usa carros americanos, como falam, né? Ele usa um lugar mais pomposo, ele cobra mais caro, então ele tem um padrão de vida melhor. Tanto que até tem uma irmã dele que vai pedir dinheiro pra ele e tal. E ele começa então a ter um relacionamento, né, homoafetivo ali com esse rapaz que é inclusive casado. E isso era crime na época, né? Então a gente vai ver todo esse envolvimento, tem cenas, né, de sexo dos dois. Então assim, para aquele tempo era um absurdo, era considerado extremamente proibido e tal. Mas o que vai fazer com que ele seja preso, que, né, que ele que ele seja condenado, é porque após a morte do presidente, o regime comunista vai ficar contra ele. A gente também precisa lembrar que também já vai ter aí, né, os nazistas, né, ele na verdade ele vai ficar ali meio neutro, ele não vai gostar dos nazistas, mas ele também não vai falar mal dos nazistas, ele inclusive vai usar bandeiras no carro dele, né, dos nazistas ali para não se meter com eles e tal, mas ele vai então chegar a ser preso e ser acusado de ter envenenado 2 homens ali que são do regime comunista. Eu pesquisei bastante porque, na verdade, eu achei o final com muitas dúvidas, tá? Eu não vou dizer exatamente o que acontece no final. E esse final cheio de dúvidas, eu vi que foi um roteiro que foi meio que inventado pela diretora, né, pelo roteirista e tal.
E aí isso aqui me incomodou bastante. Então esse final cheio de dúvidas, romanceado e tal, é que me incomodou. E eu gosto quando, ainda mais quando é inspirado em histórias reais, né, que tem aquele final assim que a gente fica sabendo o que aconteceu e tal. E esse filme ele fica meio, a gente fica assim com várias dúvidas e não mostra muito o que aconteceu. Então isso me incomodou bastante. Ficam várias coisas no ar e eu achei muita falta de informação e muita coisa perdida. Então isso realmente faz com que eu não dê uma nota excelente. Mas as atuações estão muito bem, muito boas. A história dele é muito interessante. O romance dentro da história também é interessante, apesar de não ser aprofundado da segunda parte para o final. E acho que é tudo que eu posso falar para vocês. Valeu muito a pena assistir, sim. Gostei muito da história. Recomendo, sim. Mas acho que poderia ser melhor o final, principalmente porque a gente fica esperando muito um grande finale e ele, infelizmente, não veio. Então minha nota para ele é de que ele é bom. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.